Fala, mergulhador, como é que você tá? Tudo bem? Bom, então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 problemas que os hooks resolvem e eu vou mostrar isso tudo na prática para você, beleza? Antes de começar o vídeo, eu só quero te dar um aviso que eu não vou mostrar o que são hooks, eu não vou mostrar como criar hooks personalizados, ok? Isso tudo eu já mostrei em vídeos anteriores no canal. E se você não sabe e quer aprender, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, você vê os vídeos após ver esse vídeo aqui, beleza? Então você pode assistir esse vídeo, você aprendendo mesmo, né, e vendo na prática aqui quais são os problemas que eles resolvem, e aí você pode assistir os outros 2 vídeos lá que eu mostro como que os hooks funcionam ali na prática. Então, o primeiro dos problemas que os hooks resolvem, e eu acho que é o principal mesmo, é a reutilização de lógica de estado entre componentes. Se eu falei grego para você, relaxa que eu vou te mostrar isso tudo aqui na prática agora, beleza? Então, eu tenho aqui nesse momento, eu tenho uma aplicaçãozinha, eu não sei porque que ela não está aparecendo preview aqui, né? Acho que ele está tendo que transpilar tudo de novo. Mas basicamente essa aplicação aqui, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Vão ter 2 links, tá? Então vamos dar uma olhada no que a nossa aplicação ela tá fazendo atualmente. Ela só tem um header aqui em cima, beleza? Com esse cabeçalho. Mas se eu acesso a rota de login, ok, aqui, e eu faço login com um nome e um e-mail qualquer, ou seja, não tem senha, né? Só um login simples, e eu faço login, olha o que acontece, ele trouxe o nome do meu usuário, colocou aqui em cima e também habilitou, né, a leitura de alguns posts, ok? Ou seja, tem uma listagem de posts aqui nesse momento. Show de bola. Então, basicamente, isso que a aplicação está fazendo, tá? Ela é só uma aplicação simples que você faz login. Se você fizer login e tiver permissões para visualizar as postagens, você vai visualizar as postagens aqui. Aqui vai aparecer o seu nome e aqui em cima vai aparecer o seu nome também depois que a gente colocar, né? A gente vai fazer isso tudo acontecer agora. Então, agora que você já viu como é que funciona a aplicação, vamos resolver um problema aqui que os hooks têm na prática, que seria a reutilização de código, né? Bom, de onde está vindo esse batata aqui, né? De onde está vindo esse nome batata? Se você dá uma olhada, quando a gente faz o login, eu coloquei o nome batata. Se eu coloco Daniel aqui em cima, por exemplo, eu faço login, olha só, o nome Daniel que vai aparecer aqui em cima. E de onde está vindo esse carinha aqui? Ele está vindo lá do meu Redux, né? Eu tenho um Reducer aqui, né? Eu tenho um store de autenticação, né? Eu tenho um Reducer aqui de autenticação. E aqui dentro dele eu tenho um usuário e eu tenho as minhas permissões. Beleza? Então, esse dado está vindo lá do meu Redux, né? Então, antes dos hooks existirem, a gente precisava recuperar os dados que vinham lá do Redux utilizando esse High Order Component aqui, né? Um ROC, né? Chamado Connect, ok? Então, esse carinha vem lá do React Redux. A gente passava para ele um método, né? Chamado MapStateToProps aqui. E a gente mapeava basicamente quais itens do nosso estado vão ser passados, na verdade, como propriedades para a gente aqui, beleza? Então, nesse caso, eu passei um auth aqui, né? Ou seja, eu peguei lá do meu estado aquela propriedade auth, né? E passei como uma chave auth para ele aqui, beleza? Então, até aqui, coisa básica, você já deve saber como é que isso aqui funciona, provavelmente, né? E aí, vamos dizer que eu queira, por exemplo, recuperar esse mesmo dado, ou seja, pegar esse mesmo estado aqui para exibir nesse outro componente aqui em cima de header, né, no meu arquivo header.tsx. O que eu teria que fazer? Eu teria que novamente vir aqui, copiar, na verdade, esse MapStateToProps, teria que vir aqui, colar ele. Na hora de exportar, eu teria que exportar o meu método conectado, né? Ou seja, eu teria que importar aquele método connect, passar uma MapStateToProps para ele, depois passar o meu header, eu ter que importar esse root state aqui também, deixa eu até importar ele aqui direto, copiar essa linha aqui. Então eu teria que fazer todo esse rolê aqui, depois eu ia ter que tipar, né, o meu auth, eu vou dizer que ele tem um user que é do tipo user, ele tem permissions que é do tipo string array, né, um array de strings, que é basicamente o mesmo tipo que vem lá do meu Reducer, né? E aí sim eu teria acesso a ele aqui nas minhas props, então eu teria uma prop chamada auth aqui em cima, e junto com ela eu poderia recuperar, na verdade, o nome do meu usuário, né? Então, auth.user.name, né? Só que esse cara aqui ele pode ser nulo também, então pode ser que ele não exista, né? Então vou ter que colocar ele dessa forma aqui. E aí sim, olha o que aconteceu. Desapareceu, né? Porque eu perdi o meu estado, mas se eu faço login de novo, eu faço login aqui, olha só, agora ele já trouxe batata aqui em cima e batata aqui embaixo.
Aí, isso aqui foi fácil de fazer, não foi um trabalho complexo, certo, de ser feito, mas é um dos problemas que a gente tem, né, da utilização de hardware components, né, na verdade é um dos problemas que a gente tem com o React, ok? Então, como que eu faria isso aqui com o hook, né? Como que eu poderia resolver esse problema aqui com o hook? Muito simples, eu poderia utilizar um hook chamado useSelector, né? Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui no meu header e dizer que ele recebe, na verdade, né, um auth aqui, esse auth, por exemplo, ele vem com useSelector, ou seja, ele executa um useSelector, pega o meu estado, o tipo do meu estado é do tipo root state, e ele retorna o meu state.auth, beleza? Então aqui agora eu já trouxe o meu auth lá da minha autenticação, eu não preciso trazer ela mais aqui como prop, né? Ou seja, eu não preciso tipar ela dessa forma aqui, e eu também não preciso conectar o meu estado mais, ou seja, eu não preciso exportar ele conectado. Então, olha só como que a gente reduziu bastante código, né? A gente reduziu bastante coisa. E se eu salvo aqui a aplicação, eu atualizo ela, eu vou ter que fazer o login novamente, né? Mas a partir do momento que eu faço o login, então, vou fazer o login com o Daniel, fiz o login aqui. Olha só, o meu header está funcionando normalmente, ele foi lá e buscou aqueles dados. E eu posso, inclusive, excluir isso aqui e esse connect daqui também, beleza? Então, os hooks, eles me ajudaram basicamente a resolver esse BO aqui, né? E aqui embaixo, eu poderia fazer a mesma coisa, né? Eu poderia simplesmente parar de utilizar esse connect que tem aqui, né? Parar de utilizar ele. E eu poderia utilizar esse alpha. Vou até copiar essa linha aqui, já vou colar ela aqui em cima, que já faz o uso do useSelector, né? E aqui eu não pego do props, né? Eu já pego direto do meu alpha. E aí se eu faço login de novo, olha só que legal, ele está recuperando o Daniel ali dos dois lados, beleza? Aí você deve estar falando, Daniel, legal isso aí que você fez, mas você ainda está duplicando o código, né? Porque essa lógica aqui do selector, ela ainda existe. Então, a gente pode simplesmente deixar isso ainda mais fácil, né? Se a gente criasse um hook personalizado. Então, eu criei aqui um hook, por exemplo, use authentication, né? E aí, por exemplo, aqui eu já faço esse useSelector, né? Eu já coloquei ele aqui. E se eu exporto essa propriedade auth para ele dessa forma aqui, olha como mais simples essas coisas vão ficar. Eu posso simplesmente pegar a minha propriedade auth, né? Da onde? Do meu use authentication, que é aquele hook personalizado que eu criei, né? E aí simplificou mais ainda, ou seja, eu não preciso nem pegar o meu root state daqui e nem nada que vem lá do meu React Redux, ou seja, eu só simplesmente disse que eu quero pegar a propriedade auth lá do meu use authentication. E eu posso fazer isso também lá no meu header, ok? Então, ao invés de eu fazer isso aqui, eu posso simplesmente pegar ele daqui, né? E importar ele diretamente. Não preciso mais de pegar a tipagem do root state, nem o useSelector lá do meu Redux, né? Do React Redux. E aí eu vou fazer o login de novo aqui, né? Podia ter colocado um persist nesse negócio. E depois de ter feito o login, olha só, a aplicação está funcionando do mesmo jeito. Então aqui eu basicamente, você já deve ter percebido que a gente consegue reutilizar essa lógica de estado, ou seja, aqui eu tinha um estado, né, que pegava lá do meu estado global, ou seja, eu tinha uma lógica, né, de recuperar o estado lá da minha store, e eu consegui reutilizar ela dentro dos meus componentes, beleza? Então essa é uma das coisas, né, esse é um dos problemas que os hooks resolvem, beleza? Bom, uma das outras coisas assim, que eu acho maravilhosas dentro dos hooks, na verdade que ele já me salvou bastante, foi a questão dele não depender de um contexto específico, beleza? E como que o que seria, né, não depender de um contexto específico? Então aqui nesse momento eu vou mostrar para vocês um high order component que eu tenho, beleza? Que o nome desse high order component é o with permission. O que esse high order component ele faz? Como que eu utilizo ele, na verdade? Se der uma olhada aqui nos meus componentes, né, no meu componente posts list, na hora que eu exporto o meu componente, eu preciso verificar, né, na verdade, se o meu usuário atual, ou seja, esse usuário que está visualizando as coisas aqui, ele tem a permissão de leitura de posts, beleza? Se ele tiver essa permissão, então ele vai exibir o meu componente. Se ele não tiver essa permissão, eu quero que ele não exiba, eu quero que ele não renderize esse componente aqui, beleza? Então, basicamente, para isso que esse high order component ele foi criado, tá? E a utilização dele é basicamente eu passo um with permission, passo aqui como primeiro parâmetro para ele o meu
qual é a permissão, né, que eu quero que ele utilize, e depois o meu componente, né, que é o componente aqui na qual a gente vai adicionar essa validação de permissão aqui, beleza? E por que eu estou mostrando isso aqui para você? Porque você provavelmente já deve ter visto, né, como você pode imaginar, esse with permission, ele precisa o quê? Ele precisa acessar um dado que está numa store global, né? Ou seja, ele está lá numa store do Redux, né? E eu vou precisar acessar esse dado dessa forma. Só que eu não posso, por esse carinha aqui, né? Pelo with permission, ele não ser um componente em si, né? Você pode ver que ele é uma função que retorna uma função que retorna uma outra função. Por ele não ser um componente, ou seja, ele não ter o formato de um componente, eu não posso exportar com o connect ele aqui diretamente. Eu não posso fazer isso aqui, dar um export com connect, pegar um map state to props aqui e fazer daquela forma como que a gente estava fazendo, como que a gente faz nos nossos componentes. Porque não é assim que o map state, na verdade, não é assim que o connect funciona. Ele não é feito para isso, né? Então, o que eu acabo tendo que fazer? Eu acabo tendo que, na utilização dele, né, ou seja, lá no meu posts list.tsx, na utilização dele, eu preciso adicionar um contexto em volta dele, ou seja, eu não posso simplesmente exportar o meu componente direto com with permissions, né? Porque ele basicamente ia me dar um erro, porque ele não consegue acessar a store global. Então eu tenho que passar em volta dele aquele connect, né? Aquele higher order component que a gente tinha do connect. Para esse connect, então, pegar os dados que estão lá na store, né? Pegar aquela propriedade alpha que está lá na store, e aí sim jogar para ele aqui dentro. E você percebeu como que esse negócio começou a ficar complexo? E pior de tudo, né, além de ficar complexo, você percebeu que para mim utilizar esse high order component, eu tenho que utilizar um outro high order component, né? Eu não posso simplesmente utilizar ele diretamente, né? Então isso aqui acaba adicionando complexidade na hora de eu exportar todos os meus componentes. Eu tenho duas formas aqui de resolver isso. A primeira delas é utilizar os hooks dentro desse high order component que eu tenho aqui, beleza? Então, hoje ele está pegando esses dados via props, né? Porque a gente está utilizando o quê? O map state to props aqui dentro do posts list. Ou seja, a gente pega o estado e joga para as props. E a gente pode simplesmente fazer a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, né? Com a home view e com o header. A gente pode utilizar um hook. Então, eu poderia simplesmente chamar aquele método que eu tenho, né, aquele hook use authentication, beleza? E ele exporta para mim, né, eu coloquei ele para exportar, além do meu auth, eu coloquei um método hasPermission, tá lá dentro. E esse método, ele faz basicamente, ele só verifica, né, se o array de permissões que está lá inclui a permissão que eu preciso, tá? Então, basicamente eu abstraí, né, essa lógica. E aqui embaixo, no meu if, ao invés de eu adicionar mais essa complexidade dentro desse with permission, né, de verificar, de falar, não, verifica para mim se dentro do meu props.auth.permissions, né, dentro desse array, se inclui a permissão que eu passei ali. Eu vou simplesmente apagar isso aqui e eu vou colocar o método hasPermission aqui dentro. E fica até mais simples de ler, né? Então, ele vai verificar, ó, se tiver a permissão, a gente retorna o componente. Se não, a gente retorna null, beleza? E aqui ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, você já viu aqui que eu não estou logado, né? Porque eu atualizei a aplicação, eu perco o estado de login e ele não mostrou o meu componente. E agora eu vou vir aqui no meu posts list e eu vou tirar esse connect que tem aqui, porque a gente não precisa mais dele, né? Eu vou estar removendo ele daqui, vou tirar o map state to props, eu vou tirar esse connect aqui de cima, vou salvar todo mundo e a minha aplicação está funcionando ainda. E se eu fizer o login, fazer o login aqui, olha só que legal. Ele agora exibiu os dados, ou seja, o meu high order component with permission agora sim está funcionando utilizando um hook, né? Ou seja, eu consegui fazer com que ele não dependesse de um contexto. E isso tudo que a gente viu aqui, na verdade, reflete, né, numa terceira coisa, um terceiro problema que os hooks resolvem, que é basicamente a leitura do código. O código ele fica muito mais limpo quando a gente utiliza os hooks, porque agora você sabe que basicamente essa propriedade auth, ela vem de um hook chamado use authentication, né? E você, na hora de utilizar, você simplesmente passa essa referência do use authentication, você passa essa execução. O que você está fazendo aqui dentro, a forma como você está buscando esses dados, bom, não interessa para o componente, né? O componente ele só quer saber
qual é o dado, ele só precisa saber qual é o dado, como você está recuperando, de onde isso vem, se ele está vindo lá de um use selector, se você está mocando esse negócio aqui, se você está colocando esse dado na mão, basicamente não importa, tá? E isso gera o quê? Um código mais fácil de você ler. Você tem componentes aqui que eles se preocupam somente com a lógica de renderização, e você tem os seus hooks que se preocupam com a lógica dos dados, ali, a lógica do estado. E de quebra, você, como você viu, você não depende de contexto, ok? Bom, é isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito carinho para você. Se você gostou, deixa o joinha aqui embaixo. E não esquece de acessar o primeiro link que está aqui na descrição. Esse link é para o curso Ignição React. É o curso que vai levar você do nível 0 ao nível intermediário em React.js. Mas é isso, mergulhador. Como eu disse, espero que você tenha gostado e até a próxima.